A importância das expressões corporais. Isso aí. Você sabia que o corpo e a forma como você se expressa representa 55% da sua comunicação? É um percentual significativo. Então, o corpo, a forma como você se porta, é muito importante para você transmitir a sua mensagem para o interlocutor, mais do que a voz e a forma como você se comunica. Até porque, na verdade, o corpo também comunica muita coisa, né? Muita coisa. Não adianta eu estar num evento, numa palestra, sentar na ponta e ficar lá. Ou de repente assim, falar, eu certamente não vou conseguir ter a atenção da minha plateia se eu me fechar o meu corpo. É importante que eu abra o meu peito, que eu consiga, sempre que eu for mexer os meus braços, Isso espalmar as mãos para cima, sempre para cima, porque representa a abertura. Se eu tô com dificuldade, a minha mão, por exemplo, a minha mão tá meio trêmula, a minha mão, não sei o que eu faço com a minha mão, se coloco no bolso, coloque na altura aqui, ó, da sua cintura. Coloque, se você não sabe o que fazer com as mãos, coloque aqui na altura da cintura, até porque aqui, ó, veja, se você tá nervoso, você aperta as mãos, você fica mais tranquilo. Então, ninguém vai estar vendo, porque tá aqui atrás, ó. Então, você coloca aqui na altura da sua cintura e fala naturalmente para as pessoas. Se você sentir facilidade para você gesticular, gesticule sempre com as palmas empalmadas para cima e o peito sempre aberto, para você representar, assim, a abertura para o seu público. Inclusive, tem uma psicóloga social que é uma professora em Harvard, se chama Amy Cuddy. Vale a pena assistir a palestra dela no TED Talks, que ela conta um pouco da história dela, da trajetória, e ela costuma dizer o seguinte, ela fala sobre as poses de poder. Ela costuma dizer que se antes de uma apresentação, se você se colocar a mulher na pose da Mulher Maravilha, 2 minutos antes, vá ao banheiro, abra o peito, estufe o peito e coloque em posição de poder. Faça isso, que isso vai te dar um empoderamento, vai gerar uma confiança em você. Mesmo que anteriormente você esteja assim, bem seguro, com medo, mas o fato de você se colocar nessa posição já manda uma mensagem para o seu cérebro de confiança. Inclusive, grandes treinadores brasileiros e até americanos usam essa estratégia, não é, Vitor Hugo? O Tony Robbins, que é... Eu estou olhando aqui essa tampinha. Quando eu pego a tampinha e faço assim, ó... É a minha expressão corporal com uma técnica usada da mágica e com a minha voz que eu falo, olha a tampinha, minha voz eu paro e eu chamo a atenção aqui. Como a expressão é importante. Isso você vai modelando, você vai observando vários oradores, Barack Obama, o Tony Robbins é um cara que é sensacional, ele tem a voz bem grave, ele mais de 2 metros de altura, ele sempre se posiciona com a mão no bolso, com uma mão no bolso com o polegar para fora, com o peito esticado. Porque quando você muda a sua fisiologia, ele defende isso no livro dele, Poder Sem Limite. Quando muda a fisiologia, você muda até o teu estado de humor, o teu emocional. Então você pode reparar, quando a pessoa fica chateada, com o ombro caído, quer ficar no quarto deitadinha, é uma pessoa mais depressiva, deprimida. É assim, tá? Mas se a pessoa chega, bate na mesa, puf, já levanta e fica, abre o peito, fala, não, peraí, eu não vou ficar no quarto, não. Eu vou mudar meu estado, sai fazer uma atividade física, já começa a conversar com as pessoas, isso muda o estado. E quando você tem essa expressão corporal, eu comecei a aula fazendo assim, porque quando eu tirava fotos, até hoje eu tiro algumas fotos, eu faço assim, ó. Porque tem um lado do quê? De servir. E eu, particularmente, eu não gosto de foto assim, braço cruzado. Uma coisa que parece que fecha. Cria um bloqueio com as pessoas, né? Isso, e quando eu abro e faço assim, eu chamo a pessoa para vir junto numa jornada, né? Exatamente. Então, uma tarefa aqui para vocês. Anote como estão sendo as suas expressões corporais. Como você tem se comportado? Como você tem sentado na cadeira? Como você tem na frente de um computador, numa videochamada, em uma videoaula, né? Que tem bastante agora pelo Zoom e tudo. E no dia a dia, como você tem se comunicado? Porque quando você tem as suas expressões, se eu chego no palco e eu fico muito assim no palco, as pessoas vão ficar... Eu tô aqui sentado. Eu tenho o costume de andar. Quem já assistiu minha palestra sabe que eu não paro. Pra lá e pra cá o dia inteiro, 2 dias sem parar, andando. E eu tô aqui sentado e tá tudo bem, mas eu tenho que ficar mexendo na cadeira, anotando. É o meu perfil.
É o meu estilo. Eu preciso estar aqui, eu me conecto com a Glaciele, que eu preciso interagir. Ela está aqui, eu observo e analiso o que ela está falando. Eu faço as minhas anotações aqui para ajuste, sim, tá? E para contribuir com vocês. Mas é o meu perfil. Como é o seu perfil? Os ambientes que você está, os ambientes que você convive, as pessoas que você convive, né? Exatamente, mas treine o seu corpo também, você também pode fazer isso. Então, se você está num palco, por exemplo, as expressões, os ombros mais abertos, a questão das mãos, tome cuidado. Se você gesticula, cuidado para você não gesticular demais, porque você vai chamar a atenção do seu público para os gestos que você está fazendo e não para a mensagem que você quer transmitir. Então, tudo em excesso é muito prejudicial. Se você foi ao banheiro antes, fez a pose de poder da Amy Cuddy, ou se você fez a pose de poder tipo do super-homem... A pose do poder da mulher é da Mulher Maravilha. Da Mulher Maravilha. Do homem, super-homem. Se você fizer isso, claro, né, gente? Você não vai fazer isso na frente Eu não vou do seu entrar público. assim lá. De jeito nenhum. Entendi. Tá? Você vai fazer isso lá no banheiro, antes da apresentação, para que isso te dê uma confiança. Então, no momento que você entra, tome cuidado com as suas pernas. As pernas na altura do corpo. Não pode ser muito aberta, também não pode ser muito fechada, tá? Então, na altura do corpo. As mãos aqui na altura da cintura, como falamos. Sempre que for falar, espalmadas para cima, para gerar uma abertura no seu interlocutor. Cuidado com a gesticulação exagerada. Veja que interessante. As suas expressões também são muito importantes, né? A forma como você gesticula, que você fala, a forma como você olha. Cuidado também com relação ao olhar. Muita gente fala assim, olhe no horizonte para você não ficar nervoso. Isso funciona quando você está com uma plateia muito grande, né? Que as luzes estão todas em cima de você e que realmente você não consegue ver ninguém. Mas de maneira geral, se você está muito nervoso, olhe aqui, ó, bem no centro da testa da pessoa, que para ela está olhando para ela. O olhar é muito importante para conectar. Se você não olha para as pessoas, dificilmente você vai gerar um engajamento, uma conexão com o seu interlocutor. Então, o olhar também é muito importante. Então, no início, treine olhando aqui, ó, para o centro da testa da pessoa. Isso daí é para o dia a dia. Eu e a Glaciele, a gente ia sair para jantar, por exemplo, 4 pessoas. E eu até chamei a Glaciele para falar, porque a gente faz ajuste o tempo todo, né? Com certeza. Eu falei, nossa, você se doa tanto pelo tema da pessoa. Estamos aqui nós 4, por exemplo. Ela focava tanto no que uma pessoa estava falando que tinham outras pessoas ao redor. E eu também. Que acabava negligenciando. Por isso que tem hora que eu tô aqui, eu até falo assim, aqui, que eu chamo. Por quê? Eu preciso e ela se doa realmente para outra pessoa. Só que talvez você está num ambiente com 4, 5 pessoas. Como que você vai se conectar com todos? Girando o seu corpo, abrindo as suas pernas, com os seus pés e conversando. E trazendo todo mundo com essa habilidade para interagir. Para o diálogo, por isso vocês podem ver, minha comunicação é totalmente, eu interajo o tempo todo. É o meu perfil. Né? Então, você estava falando e é um ajuste, né? Porque eu tenho a parte da comunicação, só que essa época que nós fizemos aí 15 CIPATs com 2 grupos de fazendas bem grandes lá no norte, sem parar. E eu reparei que Nossa, começou a doer o meu quadril. Aí o que estava acontecendo? A hora que eu peguei as fotos, eu estava apoiando. Eu estava falando e apoiando na minha perna. E aquilo estava sobrecarregando o meu quadril, pelo meu peso. Aí, peraí. Aí eu posicionei o meu corpo. Por quê? 60 minutos falando, durante 15 horas ali, né? E o tempo todo é espaço. Você começa a conversar com as pessoas, tirar dúvidas e escutar as pessoas também. Eu estava jogando o corpo tudo por um lado só. Olha como é. Daí a minha dor estava aqui. Eu falei, meu Deus, o que está doendo? A hora que eu peguei, eu consegui identificar. E hoje, durante a apresentação, eu tenho que me corrigir. Eu estou lá fazendo, daí minha posição. Isso é consciência corporal. Daí a importância da gente saber exatamente como a gente reage diante dessas situações em que a gente fica ansioso, nervoso, que a gente tem que se comunicar, para que a gente consiga avaliar o nosso comportamento. Então, pessoal, Perfeito. Vamos treinar. Quando vocês forem falar, posição de poder. Para gerar uma autoconfiança. Cuidado com a forma como vocês expressam, isso é 55% da comunicação. É muito importante, por isso tem que ter o conjunto. Como se expressa, a voz, o olhar e tudo isso. E a didática no texto que você está falando, ok? Vamos para a próxima aula?